Entrevista. Nós vamos conversar com João Marques Silva, ele é advogado, especialista em direito bancário. Vamos falar sobre golpes bancários. Doutor João, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN Salvador, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado, ótimo falar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio CBN Salvador. Doutor João, tem muitas pessoas que acabam sofrendo com golpes bancários, sejam eles nas máquinas das agências bancárias. Muitas vezes a pessoa que não tem nada a ver com o banco, não é funcionário do banco, oferece algum tipo de ajuda, a pessoa entrega o cartão, entrega a senha. Além desse golpe, quais são os outros golpes que têm sido mais comuns, mais frequentes em relação às questões bancárias? Olha, os golpes, eles são inúmeros. Eu só queria trazer um pouquinho de número antes de te responder, porque, por exemplo, os números atualizados que nós temos são de 2024, né? Pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. E, em valores, representa cerca de 10 bilhões de reais. Um número que é um aumento de 17% referente a 2023. Então, os golpes, eles são os mais inúmeros, os mais diversificados. Nós temos clonagem de números, clonagem de contas, temos golpes do falso advogado, boletos que as empresas e as pessoas não pedem, mas aparecem lá no débito automático. Então, não se tem ainda um mapeamento da quantidade, da diversidade desses golpes. O que sabemos é que a cada dia surge um golpe novo, praticamente. E aí, como esses números são de 2024, né, a gente tem uma situação agora com o Pix, que até em relação à atualização dos dados, a gente está próximo ao período de filiação, não, de atualização do título eleitoral. A gente tem também uma questão agora de declaração de imposto de renda, e há vários golpistas que utilizam dessa proximidade com esse tipo de requerimento que é feito por toda a população para aplicar golpes via Pix. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, claro, a facilidade que o Pix deu à população, né? Facilitou as transações, melhorou algumas relações de consumo. No entanto, tem que ter uma atenção especial em relação a essas operações digitais pelo consumidor, né, doutor? Exatamente. O Pix, a nível mundial, ele é uma solução fantástica, é uma das soluções tecnológicas mais avançadas que tem para transferência de recursos. Mas é justamente por essa facilidade, por essa velocidade, que nós temos esse cenário de golpes no Brasil. Então, o que eu recomendo para quem vai fazer um pagamento, uma operação financeira de qualquer natureza, é o seguinte: observar para quem você vai depositar, quem é o destinatário do recurso, de que maneira essa pessoa entrou em contato com você pedindo o recurso. Então, nós temos circunstâncias em que as pessoas, elas se passam por filhos, por mãe, por pai, pedindo recurso de um número novo. Então, é muito interessante a gente notar: oi, tudo bem? Esse é meu número novo, eu preciso de um dinheiro aqui. Basicamente essa abordagem que eles fazem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre esse histórico que eu tenho com o meu credor, a pessoa que está me pedindo o recurso. Eu a conheço, eu tenho um histórico com ela, eu já conversei nesse número. Você pode pedir, por exemplo, provas, né, de que é ela mesmo, fazer uma chamada de vídeo, enfim. É aquela história que toda cautela é necessária, todo cuidado é pouco. Agora, doutor, quais são as responsabilidades tanto do cliente quanto do banco? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes o próprio cliente, o próprio correntista, ele não sabe os direitos que tem quando sofre algum tipo de golpe. Até onde vai a responsabilidade da instituição financeira e do correntista? Olha, é uma excelente pergunta. Aqui no escritório, nós identificamos que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que vai definir como é que as coisas caminham, porque todas as situações bancárias, elas são consideradas uma relação de consumo. Então, nós temos basicamente 3 cenários que a jurisprudência, ou seja, a maneira com a qual os tribunais de justiça no país foram entendendo esses cenários.
é o seguinte: nós temos um primeiro cenário onde o consumidor ele tem uma grande participação, ele tem uma grande responsabilidade. Então, vamos supor, no início nós conversávamos, né, naquele exemplo da pessoa que fornece o cartão, fornece a senha, fornece todos os dados para o golpista. Nesse cenário, o consumidor ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o banco ele se defende e ele avisa, como de fato isso que são o cartão e a senha é de uso pessoal e intransferível. Eu não posso passar para terceiros, sabe? Então, isso é uma responsabilidade do consumidor. Mas vamos supor que o consumidor, o cliente, a pessoa, ela percebeu que caiu num golpe, ela percebeu que fez algo que não devia. E imediatamente ela avisa o banco. Na mesma hora, olha, eu passei por uma situação, e ela descreve a situação. Nesse cenário, ela transfere uma parte da responsabilidade para o banco. Por quê? O banco ele precisa agir para conter a fraude. Então, nós falávamos do Pix, por exemplo. Quando você sofre um golpe pelo Pix, existe uma coisa chamada MED, que é MED, Mecanismo Especial de Devolução. Então, toda pessoa que fez um Pix que não devia, automaticamente ela tem que entrar em contato com o banco, no serviço de atendimento ao consumidor, por telefone, não precisa ir na agência. O serviço de atendimento ao consumidor não funciona, liga na ouvidoria. O contato é obrigatório por telefone por causa da celeridade que isso traz. E ela vai explicar que sofreu um golpe. Quando ela faz isso, ela avisa o banco para que o banco tome as medidas necessárias. Se o banco não tomar as medidas necessárias, o banco assume uma parcela da responsabilidade. Então, o que vai acontecer? O consumidor tem culpa? Errou? Sim, mas o banco também não agiu como deveria. Então, nesse cenário, a responsabilidade é dividida. E nós temos um outro cenário, que é quando o consumidor não tem participação nenhuma, como a clonagem de cartão. O banco, por alguma razão, falhou no seu sistema de segurança e dados sigilosos foram vazados, o número do meu cartão foi vazado, então aí a responsabilidade é totalmente do banco. Ou seja, no primeiro cenário, o consumidor tem uma grande responsabilidade. No segundo cenário, a gente tem uma responsabilidade dividida. E no terceiro, uma responsabilidade totalmente do banco. Eu vou trazer para o senhor aqui uma situação que aconteceu comigo. Nós estamos conversando com o João Marques Silva, especialista em direito bancário, para ilustrar coisas que podem acontecer com qualquer cidadão, né? O senhor falou da questão dos canais de atendimento por telefone, no saque, a ouvidoria e tal. Aconteceu comigo de uma empresa em que eu trabalhei depositar o valor que deveria ser pago a mim em uma conta diferente daquela que eu pedi o cadastro. E essa conta que eu não movimentava, que eles tinham um cadastro antigo de outra passagem que eu tive por essa empresa, por algum motivo ela estava vulnerável, não sei se por falha do banco ou a senha que eu havia colocado, que eu nem sabia qual era àquela altura, ser mais fácil de ser pega, enfim. Foi feito o depósito e eu tinha cobrado. Eu digo, vocês não fizeram pagamento na data? Não, a gente pagou sim, aí mandou para mim o comprovante. Quando eu fui ver, aí eu identifiquei que era uma conta que eu não movimentava fazia muito tempo. E quando eu entrei na conta, tive que recuperar a senha e tal, porque eu não tinha mais acesso. Não estava valor nenhum lá e havia um histórico de transferências via Pix para uma pessoa que eu não sei nem quem é, e inclusive acho que era do Maranhão, coisa do tipo. Reclamei com o banco. Primeiro, né? Você liga para o banco, você fica muito tempo aguardando um atendimento, aí quando atende que você explica a situação e aí inexplicavelmente a ligação cai, e aí depois não é nesse setor, é no outro, enfim, me devolveram apenas metade, isso dias de ligações, de estresse, eu sou uma pessoa muito ocupada, devolveram apenas metade do valor, né? E a outra metade que eles iam apurar, até hoje eu não sei qual é o resultado, e eu deixei para lá. A verdade é essa, eu desisti do dinheiro que eu teria que receber. Nesse tipo de situação em que o cliente tem muita dificuldade com o banco, o atendimento não é bacana e o resultado
não é aquilo que deveria ser. É um caso possível de uma ação judicial? Em quanto tempo a pessoa pode buscar isso? Eu entendo que sim, é possível uma ação judicial, e eu vou até ampliar um pouquinho a minha resposta, dizendo que a empresa que pagou de uma maneira diferente da qual foi combinada também tem uma parcela de responsabilidade, né? Porque o pagamento ele tem que seguir o que as partes convencionam. Mas isso é um outro assunto, é uma outra pauta. Mantendo aqui na segunda parte da resposta, o banco ele tem responsabilidade pela falha na segurança, porque era uma conta que o senhor não movimentava e certamente alguém movimentou. Por exemplo, num processo judicial, o banco ele tem que trazer as informações sobre o dispositivo, o IP, uma série de IDs, uma série de informações tecnológicas, né, informáticas, sobre toda aquela cadeia de acesso que permitiu essa transferência. Muitas vezes hoje se pede o Face ID, o reconhecimento facial. Então, tudo isso o banco ele tem que trazer como resposta a esse questionamento judicial para demonstrar que a autorização ela foi fidedigna, foi feita pelo titular da conta ou não. Como eles já reconheceram parte do valor, então eu entendo que haveria a possibilidade de se reclamar a outra metade. Prazo. O prazo para se fazer um processo desse são de 5 anos. Pois é uma relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor, então é 5 anos do momento em que se tem conhecimento do fato. Então eu ainda posso reaver esse dinheiro, viu, Fernando? Pois é. Aconteceu em 2024. Doutor, hoje a gente tem muitas pessoas que utilizam o cartão de crédito com aproximação. Caso esse correntista, esse cliente de instituição financeira, ele perca esse cartão e alguém utilize em alguma compra fazendo a aproximação, de quem é a responsabilidade? Mais que isso, uma dúvida. O senhor usa cartão por aproximação? Eu uso, mas eu não tenho ele nem no meu celular. Eu uso o cartão mesmo por aproximação, mas está sempre aqui comigo, né? Até pela segunda pergunta, vou começar por ela antes. Uma sugestão que eu dou para as pessoas é a seguinte: é muito comum nós termos aplicativo no celular, temos o cartão de crédito, de débito no celular, que isso facilita muito, né? As pessoas hoje, elas praticamente saem sem a carteira e levam apenas o aparelho. Qual que é o problema disso? Nós temos uma fragilização da nossa vida financeira absurda. Então, o que eu recomendo para os clientes é o seguinte: você pode ter a facilidade de usar os aplicativos bancários, mas use no computador na sua casa ou tenha um segundo celular que fica na sua casa. Eu acho que essa é a metodologia mais segura, né? Em relação à primeira pergunta, como que fica essa situação? Eu entendo que é o segundo cenário, né, que nós havíamos conversado anteriormente. Há uma responsabilidade que pode ser dividida no seguinte aspecto: a pessoa perdeu o cartão, ela tem uma responsabilidade sobre isso, mas ela pediu o bloqueio, ela tem o protocolo desse bloqueio, o registro, a hora em que ela fez essa solicitação ao banco, porque se ela tiver isso, ótimo, ela vai conseguir bloquear o cartão e nenhuma transferência, ou melhor, nenhum débito deve ser realizado, nenhuma compra. Agora, se mesmo pedindo o bloqueio, informando a perda do cartão, houver a transferência, aí é uma responsabilidade do banco. Como que a gente vai comprovar isso? Protocolo com data e hora e também a data e hora da compra indevida. É engraçado essa questão, né, de tecnologia e tal, porque, por exemplo, né, um golpista, eu não sei como, doutor, acontece, claro, isso foi anos atrás, mas hoje aconteceria do mesmo jeito, né? Meu pai, uma vez, teve um talão de cheque roubado, ele liga para o banco, bloqueia, ainda assim, houve compras de valores altíssimos. Se eu quiser agora comprar uma geladeira mais cara, o banco vai pedir uma autorização, um código e tal, é capaz de, se eu não estiver atento com o celular, de não autorizar,
que seja feita essa compra, mas os golpistas conseguem uma facilidade impressionante com valores que nós que somos os detentores da conta, os detentores do cartão, não conseguimos, e eles conseguem aplicar esses golpes e conseguem fazer. Já tem como a gente especificar realmente que nesses casos há conivência, há participação também de funcionários de agências bancárias, de instituições financeiras? Olha, é bem difícil, né, da gente ter uma afirmação dessa, porque não existem informações públicas sobre isso. Mas que existe uma grande engenharia e uma grande ação nesse sentido, eu não duvido. Porque, por exemplo, tivemos contato recentemente com um caso em que um cliente ele estava desempregado e fizeram um financiamento no CPF dele de um veículo que ele nunca recebeu, né, no valor de R$100.000. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma aprovação do banco, nós vemos uma intermediação de um correspondente bancário, de uma agência de veículo. Então, percebe que foi uma ação complexa, né? Inclusive, esse contrato ele foi anulado no Poder Judiciário, o cliente ele ficou sem prejuízo algum. Mas nós percebemos que existe uma grande engenharia. E o que acontece nisso, né? Veja, R$100.000 num contrato só, quantos contratos será que não foram feitos naquele dia? Sabe? Então, nós chegamos nesses números que eu havia anunciado no início, que em 2024 foram R$10 bilhões de prejuízo em golpes. É realmente muita coisa e muita gente envolvida para sustentar um sistema desse. Nós estamos conversando aqui no CBN Bahia com o doutor João Marques Silva, ele é advogado, especialista em direito bancário. Doutor, eu preciso no repórter CBN e na volta a gente volta a conversar, tá? Pode ser? Confirmado, combinado. Voltamos já, 11h32. Estamos de volta com o CBN Bahia pela rádio CBN Salvador 107,9. Você participa com a gente mandando sua mensagem de texto WhatsApp 71-986792647. Você também nos acompanha através das nossas plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial no Facebook e também no YouTube. Nós voltamos aqui a conversar com o Dr. João Marques Silva. Ele é advogado especialista em direito bancário. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse golpe do falso advogado que tem ganhado destaque, né? Eu queria que você explicasse como é que funciona e o que é que a pessoa que é atingida por esse golpe pode fazer. Certo. Olha, esse golpe, ele é uma das grandes tristezas aí que nós enfrentamos na profissão atualmente, sabe? Porque quem cai num golpe desse se sente depois muito mal e a pessoa ela fica realmente muito entristecida consigo mesma, pensando que ela falhou, que ela errou. Mas, na verdade, isso parte também de uma engenharia, de uma metodologia que esses golpistas utilizam. O que eles fazem é o seguinte: os processos que estão no Poder Judiciário, eles obrigatoriamente possuem os dados das partes. Nome, RG, CPF, carteira de trabalho, quando na área trabalhista, endereço. O tribunal ele exige até que se coloque e-mail, em alguns casos, telefone das pessoas. Bem, esses processos, eles são feitos pelo advogado contratado pelo cliente, e constam lá todas as alegações, todas as informações da causa da pessoa, da parte. O que os golpistas fazem? Eles compram acesso aos sites dos tribunais. Então, eles pegam um advogado, pegam todos os processos em nome desse advogado, fazem o download, né? Porque o processo hoje, ele no Brasil todo, praticamente, ele é digital. Então, ele é um processo que é um PDF, é um documento lá que constam todas as informações. Então, eles pegam esse processo com todas as alegações, valores, e criam um número no WhatsApp, colocam a foto do advogado, e eles entram em contato enviando esse PDF, dizendo que o processo foi ganho, mas que para haver o pagamento,
tem que se comprovar a titularidade da conta bancária. E é aí que o golpe acontece, né? Porque eles pedem para que o cliente mostre a conta, mostre a agência dele, fazem uma videochamada, falam que um outro advogado do STJ vai ligar para validar os dados bancários. Enfim, é toda uma série de questões que acontecem nessas situações. E o cliente, ele, por acreditar que deu tudo certo, por aquela pessoa ter as informações do processo dele, da causa, os valores envolvidos e falar que deu certo, ele acredita. E aí ele acaba fazendo Pix que não deveria, para pessoas que não deveriam. Em síntese, é isso que acontece nesse tipo de golpe. E aí eu vou trazer de novo um fato concreto. Aconteceu com o meu pai, novamente, uma situação de um escritório de advogados que ele já contratou ter o número clonado e uma ação judicial real que ele tem essa causa ainda em tramitação. O escritório de advogado, com a foto do escritório de advogado, com o número do escritório do advogado, entra em contato pedindo um valor X para que se dê prosseguimento à ação, porque já foi concluída, para que ele possa receber os valores. E a sutileza do que nós identificamos na família foi o texto com erros grotescos de concordância, de virgulação. Isso chamou a atenção, e quando foi procurar ver, o escritório notificou que tinha efetivamente sido fraudado, né? Que não partiu deles aquela mensagem. Mas essa sutileza nem todo mundo consegue perceber, principalmente o público comum. Como uma pessoa, a dica que o senhor dá para, em casos em que são utilizados dados reais de processos que efetivamente estão em curso, com escritórios de advogados que efetivamente participam da causa, a pessoa pode se proteger para não cair em um golpe? Olha só, infelizmente eles trabalham com esses dados reais, né? O processo ele existe, o processo é real, as informações elas são todas legítimas, isso que agrava a situação. E a relação advogado-cliente, cliente-advogado é uma relação de confiança, né? Então, você confia naquele profissional. O que eu sugiro nesses casos é o seguinte, voltar aos tempos antigos, sabe? A informatização, a digitalização, ela é muito prática, ela ajuda muito, né? Porém, ela às vezes traz algumas fragilidades. Então, o que eu sugiro para as pessoas é o seguinte. Primeira coisa, observar o contrato. O que você tem combinado com o seu advogado? Porque será que esse dinheiro que está sendo solicitado não soa um pouco estranho perante o contrato que você tem com ele? Essa é a primeira observação. Segunda, antes de passar qualquer valor nesse sentido, fala o seguinte: olha, eu gostaria de ir até aí falar com o senhor pessoalmente, porque é uma função do advogado atender e acolher as pessoas. Eu entendo que isso faz parte da profissão, faz parte do ser advogado, você acolher e ouvir as pessoas. Então, eu sugiro que antes de fazer aí qualquer Pix, transferência, qualquer questão que não seja os honorários que haviam sido contratados anteriormente, aquela situação que aparece no meio do nada, vai até o seu advogado, conversa com ele, faz uma chamada por vídeo, se não for possível ir presencialmente, não tem problema. Olha, eu queria fazer uma chamada por vídeo com ele, sabe? Eu acho que tem que se tomar alguma precaução. Outra precaução importante, isso serve para qualquer caso. Eu vou falar da minha experiência profissional. Nunca o advogado, ele vai pedir, ele vai falar assim, você ganhou o processo, mas você vai ter que fazer um Pix para terceiro, que você não conhece. Porque no processo é o seguinte, ou você faz um pagamento para o advogado, ou para o Poder Judiciário, ou para outra parte. Então, fazer um pagamento onde quem vai receber é um terceiro que você não conhece, porque é isso que acontece nesses golpes, isso tem que soar um alerta muito grande.
sabe? Você está dando esse dinheiro para quem? Se você não conhece essa pessoa. Então, acho que isso é o mais importante, você observar para quem que esse recurso está indo e não autorizar essa transferência. Eu acho que é o seguinte, mas pode dar algum problema. Eu parto daquele princípio, né? É melhor eu recusar uma verdade do que aceitar uma mentira, sabe? Então, eu acho que o caminho é de cautela. Aí eu vou aprofundar isso aí, porque esse procedimento foi o que meu pai fez, né? Não, eu vou então aí até o escritório, a gente conversa e tal, porque achou estranho, né? Para ter a veracidade. Mas vamos supor, e aí é um fato aleatório que eu estou trazendo aqui, alegórico praticamente, de um sequestrador que está com o advogado sob ameaça, que faz ele passar para os clientes mensagens do tipo, né, para tentar extorquir, e aí a pessoa topa fazer a mensagem de vídeo porque efetivamente ela que está do outro lado sob ameaça, né? É esse o ponto para poder elucidar de realmente essa transferência ser em nome de terceiro, porque de repente vai que o sequestrador faz o que acontece nas saidinhas bancárias, né? Porque realmente é da conta do correntista que o dinheiro sai, né? E ele é obrigado Sim. a repassar isso para um criminoso. É claro que essa é uma situação de polícia, uma situação completamente, Sim. né, inusitada, mas também pode acontecer, né, doutor? Sim, pode acontecer, mas aí eu acho o seguinte: tem que marcar a reunião e conversar com o seu advogado. Procurar entender o porquê que tem que se destinar esse dinheiro para conta de terceiro, sabe? Nós precisamos cuidar dos nossos recursos e o profissional, né, ele vai te atender numa situação como essa. Então, o que eu recomendo é falar: olha, doutor, eu vou fazer, mas não hoje. Vamos marcar uma reunião amanhã, quando o senhor puder. Eu gostaria que o senhor me explicasse melhor como está essa situação e o porquê dessa transferência, porque é uma transferência inesperada, sabe? Nessa experiência aí, né, nessas 2 décadas de estrada que eu tenho aí, transferir para terceiro que não faz parte do processo, não é poder judiciário, é uma situação muito que eu nunca vi, compreende? Eu nunca vi. Então, eu acho que uma reunião, um esclarecimento melhor, uma explicação, ela se faz necessária. Porque nós temos prazos no Poder Judiciário. Isso é verdade. Nós temos prazos, o advogado ele tem que falar num determinado espaço de tempo, comprovar as coisas num determinado espaço de tempo, para manter a marcha processual. Mas nada que precisa fazer hoje, se você não fizer hoje, vai dar tudo errado. Uhum. E aí essa questão da urgência já acende um alerta, né? Quando o cara vem, não, tem que ser hoje, tem que ser logo e tal, porque... Agora sim, trazendo para esse aspecto, e se o advogado não for tão, digamos, empenhado quanto é o nosso entrevistado, que é o Dr. João Marques Silva, especialista em direito bancário, e ele realmente comeu bola no prazo e tem essa urgência, porque senão vai expirar essa ação. De qualquer forma, né, digamos que o cliente esteja viajando, ele tem como depois, sabendo que foi um erro do escritório de advocacia, ele reaver essa situação? Então, a gente está falando numa dinâmica de golpe, né? É. Numa dinâmica de golpe, o que deveria acontecer depois de se fazer a transferência é avisar o banco que foi um golpe para que o banco ele tome as medidas necessárias, sabe? Mas assim, a transferência para conta de terceiro, nos 45 do segundo tempo, abre margem aí daí para muita coisa, muitas considerações que a gente precisaria fazer, sabe? Eu acho que no plano prático é considerar isso. Uma transferência para terceiros é estranho, tem que tomar cuidado. E se for em cima da hora, é mais estranho ainda, né? Mas o cliente está viajando. Então, o cliente pede para alguém, algum familiar, algum parente, alguma pessoa de confiança do cliente, ir até o escritório para se ter essa conversa. Eu acho que aí é o melhor caminho
para que a gente possa atender uma demanda urgente com a segurança que isso precisa. Porque pressionar urgência é a melhor maneira que se tem para se fragilizar a segurança. Estamos conversando aqui no CBN Bahia com o doutor João Marques Silva. Ele é advogado e especialista em direito bancário. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que o consumidor, como é que o cidadão deve proteger os seus dados. Faço essa pergunta porque hoje temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas existe também ainda uma vulnerabilidade muito grande. Vou dar 2 exemplos, né? Uma pessoa que eu conheço, uma amiga, que ela não sabe de que forma ela perdeu os documentos ou alguém teve acesso aos documentos e financiaram um carro em nome dela. E uma outra pessoa que fizeram um cartão de crédito com alto limite em nome dessa pessoa. Como o cidadão deve se proteger? O primeiro passo é o boletim de ocorrência. Por quê? O boletim de ocorrência pode até ser feito online no caso de perda de documentos. O que esse BO faz, né? O BO, ele vai dar um marco temporal para a perda do documento. Então, é uma maneira de você registrar junto ao poder público que essa perda de documentos ocorreu. Quando você registra isso, tudo que acontece depois daquilo se torna mais defensável para você. Então, nesse caso da pessoa que perdeu os documentos e teve um carro financiado no nome dela, se ela tem o boletim de ocorrência comprovando, antes da data do financiamento, a perda desses documentos, ela tem uma defesa muito forte. Por quê? Porque quem fez esse financiamento não foi ela. Então, isso abre a possibilidade de pedirmos para o banco os documentos que foram usados no financiamento do veículo, a assinatura e uma série de outras informações que vão demonstrar ali na linha fina, na análise das questões, que ela não teve participação naquele contrato, que alguém se passou por ela e o banco não tomou a cautela necessária de perceber que aquilo era uma fraude, que uma terceira pessoa estava se passando por ela. Então, o boletim de ocorrência é a melhor medida, porque para todos os casos, seja cartão de crédito, financiamento, empréstimo ou qualquer outro tipo de circunstância, abertura de empresa, né? Nós já vimos, por exemplo, situações em que foi aberta uma empresa no CPF de uma pessoa que já havia falecido, sabe? Então, a abertura dessa empresa, nesse exemplo, também não observou a regularidade dos documentos. Diante de todo esse cenário, registrar junto ao poder público o boletim de ocorrência por perda de documento é a melhor solução. Mas, doutor, caso a pessoa não tenha perdido o documento, por isso que eu citei a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e alguém tenha tido algum acesso através de uma loja, através de um site, o que é que a pessoa deve fazer? Então, nesse caso, ao tomar contato com esse contrato, ela vai identificar, na mesma linha de provas, que ela precisa pedir autenticações, cópias, assinatura, gravações, por exemplo, se é um contrato que foi feito de maneira online, como uma tomada de empréstimo, ela tem que pedir as provas que demonstram que ela não teve vinculação com esse ato. Em relação à LGPD e o vazamento de dados, precisaríamos daí identificar quem vazou esses dados, porque existem pesadas multas pelo vazamento de dados sigilosos, sensíveis das pessoas. O problema daí é rastrear de onde que isso veio, certo? O Ministério Público, ele está sempre atento sobre esses vazamentos de dados em massa, e muitas vezes eles promovem ações coletivas contra as empresas que permitem esses acontecimentos. O consumidor que foi, só para esclarecer, né, o Ministério Público, os promotores de justiça, eles têm essa possibilidade de mover ações que defendam direitos
de coletividades, de certos grupos de pessoas, sabe? Então, quando isso acontece, eles fazem isso. Mas o consumidor que se sentiu lesado, se ele conseguir identificar de onde veio o vazamento, existe realmente margem para uma discussão, para uma indenização em relação a isso. A Jéssica, ela pergunta aqui no nosso YouTube, @CBN Salvador Oficial, o BO hoje em dia é feito online, o que facilita o processo, né? O doutor já respondeu que é isso, né? A gente, embora esteja falando de segurança online, tem também a facilidade online, como, por exemplo, o boletim de ocorrência, né? Exato. Eu creio que a tecnologia ela veio para facilitar, ela já existe, ela é muito útil para a nossa vida, mas nós precisamos aprender a lidar com ela, sabe? Tomar cuidado, tomar cautela e também, se tiver algum problema, saber como utilizar essa tecnologia ao nosso favor. A tecnologia ela é um instrumento, sabe? E aí a gente precisa aprender a lidar com ela. Doutor, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente. É sempre bom a gente trazer esses esclarecimentos para o ouvinte CBN. Fica o convite para o senhor voltar outras vezes, viu? Muito obrigado e um ótimo dia. Agradeço o espaço, a atenção de vocês. Desejo também um ótimo dia e a todos os ouvintes da CBN Bahia. Muito obrigada. Conversamos com o doutor João Marques Silva, advogado especialista em direito bancário.